Olá, meu nome é Guilherme Conte Dias. O objetivo deste vídeo é servir de treinamento para uma validação experimental de uma abordagem baseada em busca para projeto de arquitetura de linha de produto de software. Os tópicos abordados neste vídeo serão linha de produto de software, o SMART, que é uma abordagem para gerenciamento de variabilidades e métricas arquiteturais. Linha de produto de software. Uma definição formal de linha de produto de software é uma abordagem que objetiva promover a geração de produtos específicos com base na reutilização de uma infraestrutura central, chamada núcleo de artefatos, formada por uma arquitetura de software e seus componentes. Por meio desta abordagem, é possível explorar as semelhanças dos seus produtos para aumentar o reuso de artefatos. Linha de produto de software se baseia em conceitos já existentes da engenharia. Essa figura mostra uma linha de produção de uma montadora de veículos. Nessa montadora, existem vários componentes pré-fabricados que são utilizados na montagem dos veículos. Entretanto, um veículo da mesma marca e com o mesmo nome possuem diferenças. Um exemplo seria um Volkswagen Gol, que pode ou não ter ar-condicionado, direção hidráulica e vidros elétricos. E o motor pode ser 1.0 ou 1.6. Essa figura contém as três atividades essenciais de linha de produto de software. Os três círculos da figura indicam que as atividades de uma linha de produto são altamente interligadas e iterativas. As flechas rotativas indicam que, além dos artefatos gerados no desenvolvimento do produto do núcleo, são também realizadas revisões dos artefatos ou até mesmo inclusão de novos artefatos. À medida que os produtos são desenvolvidos, o núcleo de artefato pode evoluir. Um exemplo disso ocorre quando se identifica um novo requisito relevante ao domínio, que inicialmente não fazia parte da especificação de requisitos da linha de produto. Assim, essa especificação evolui, incorporando um novo requisito identificado e o núcleo de artefatos é atualizado. A base de uma linha de produto de software é o seu núcleo de artefatos, que foi mostrado na figura anterior. Esse núcleo de artefatos constitui, na arquitetura da linha de produto de software, os componentes reusáveis, modelos de domínio, requisitos da linha de produto de software, modelos de características e planos de testes. O termo bastante utilizado é o termo característica, que vem do inglês feature, que é uma capacidade do sistema que é relevante e visível para o usuário final. O modelo de característica inclui todas as características de uma linha de produto de software e seus interrelacionamentos. Outro termo bastante utilizado é a variabilidade, que em linha de produto de software é a diferença-chave entre o desenvolvimento de sistemas únicos e o desenvolvimento de linha de produto de software. O termo variabilidade vai ser mais detalhado posteriormente. Aqui possui um exemplo de modelo de características. Cada quadradinho é uma característica. E essa característica ela pode ser obrigatória ou opcional. A característica obrigatória está definida como um ponto preto e a característica opcional um ponto branco. Por exemplo, o carro. Todo carro possui lataria, motor e engrenagem. Essas são as características obrigatórias. E o carro pode possuir trava elétrica e pode possuir ar-condicionado. Isso seriam opcionais. E essas características elas podem ser mutuamente inclusivas e mutuamente exclusivas. No caso de inclusivas, um exemplo seria a engrenagem do carro, que pode ser automático e manual, e pode ser os dois ao mesmo tempo.
E mutuamente exclusiva seria o motor, que pode ser gasolina e pode ser elétrico, mas não pode ser os dois ao mesmo tempo. Variabilidade é a forma como os membros de uma família de produtos podem se diferenciar entre si. E o gerenciamento de variabilidades é uma das atividades mais importantes no gerenciamento de uma linha de produto de software. A variabilidade é descrita por pontos de variação e variantes. Ponto de variação: um local específico de um artefato em que uma decisão de projeto ainda não foi tomada. Variante: corresponde a uma alternativa de projeto para resolver uma determinada variabilidade. Restrições entre variantes: define os relacionamentos entre duas ou mais variantes para que seja possível resolver um ponto de variação ou uma variabilidade. Todos esses termos serão detalhados melhores com o exemplo a seguir. A figura abaixo é utilizada para exemplificar o gerenciamento de variabilidades. A parte em azul mais escuro representa as similaridades, e a parte em azul mais claro, os pontos de variação. Para esses pontos de variação, existem variantes, que são alternativas para resolvê-los. Essas variantes possuem restrições que podem ser mutuamente exclusivas, ou seja, apenas uma delas deve ser selecionada, podem ser opcionais, podem ser selecionadas ou não, ou mutuamente inclusivas, uma ou mais podem ser selecionadas. Esses são os possíveis produtos que podem ser obtidos da linha de produto de software. Dependendo da variante selecionada, podemos obter diferentes produtos ao combinarmos as similaridades com as variabilidades. Agora vamos falar da abordagem SMART. Ela foi desenvolvida para auxiliar no gerenciamento de variabilidades e possui como base a UML. Ela utiliza diversos conceitos da UML, como o uso de estereótipos e diagramas. Essa tabela apresenta os estereótipos da abordagem SMART. O primeiro, Variation Point, representa o local que ocorre uma variabilidade. O Mandatory, uma variante obrigatoriamente presente na linha de produto. Optional, a variante pode ou não estar presente na linha de produto. Alternative OR, pelo menos uma das variantes deve ser escolhida. Alternative SHORE, somente uma das variantes deve ser escolhida. Variability, indica que existe uma variabilidade. Pairs, indica um relacionamento entre variantes na qual a variante dependente existe se a variante relacionada também existir. E o Mutex, que indica um relacionamento entre variantes na qual a variante dependente existe se a variante relacionada não existir. Esse diagrama exemplifica alguns estereótipos do SMART. O mesmo diagrama já foi utilizado em alto nível para exemplificar o modelo de características. O primeiro estereótipo é o Mandatory, que representa as características obrigatórias que, no caso do carro, seriam o motor, a lataria e a engrenagem. Segundo estereótipo, Alternative SHORE, somente uma das variantes será escolhida para resolver o ponto de variação, que no caso seria o motor, poderia ser a gasolina ou elétrico. O Alternative OR está relacionado à engrenagem. Ele permite escolher uma ou mais variantes. No caso, a engrenagem poderia ser automático e também manual, ou só automático ou só manual. Outro estereótipo é o optional, que representa as variantes opcionais que podem ou não estar na linha de produto, no caso, trava elétrica e ar-condicionado. As variabilidades são identificadas por meio de comentário UML.
estereotipada com variability, contendo as seguintes meta-atributos. Name representa o nome da variabilidade. Min selection, a quantidade mínima de variantes a serem selecionadas. Max selection, a quantidade máxima de variantes a serem selecionadas. Binding time, em qual momento a variabilidade será resolvida. Allows adding var, se permite incluir novas variantes para resolver o ponto de variação. E variantes, quais as variantes para resolver o ponto de variação. Casos de uso ligados ao ponto de variação. Essas notas são inseridas em todas as variabilidades. Essas notas estão, neste exemplo, em cinza. Este exemplo consiste na escolha de um algoritmo de ordenação. Este algoritmo pode ser de três tipos: por troca, por seleção ou por inserção. Que cada um desses também existem duas alternativas. Por troca pode ser o bubble sort, o quick sort. Por seleção pode ser o heap sort e o selection sort. Por inserção, o insertion sort ou o shell sort. Aqui possuímos 4 variabilidades. A primeira, na interface algoritmo por ordenação, e as outras nas classes ordenação por troca, ordenação por seleção e ordenação por inserção. Embora na figura apareça somente a variabilidade no ordenação por inserção, as outras duas também contêm variabilidades semelhantes. Agora vamos falar das métricas arquiteturais. Elas têm como objetivo avaliar algumas qualidades do software, como acoplamento entre componentes, coesão de um componente, tamanho de uma interface, modularização de características. Primeiramente, temos as métricas convencionais, e entre elas está a coesão relacional, que conta o número médio de relacionamentos interno entre as classes e interfaces de um pacote. Possuir poucos relacionamentos significa baixa coesão. O acoplamento está ligado ao relacionamento entre classes ou entre classes e interfaces, ou ainda entre pacotes. Possuir poucos relacionamentos significa baixo acoplamento. Já a métrica de tamanho conta o número de operações de uma interface. Ela está relacionada à reusabilidade. Se as interfaces forem pequenas, são mais facilmente reutilizadas. Para uma avaliação positiva do projeto, é necessário a obtenção de alta coesão e baixo acoplamento. Agora, as métricas dirigidas a características. Elas são utilizadas para identificar e avaliar modularização de características. Relembrando que característica é a capacidade do sistema que é visível para o usuário final. E modularização faz referência ao grau de relacionamento entre os elementos, de forma que alterando um elemento, o impacto nos demais é mínimo. Alta modularidade facilita a compreensão, a manutenção e o reuso. As propriedades dessa métrica são a difusão de característica, que conta o número de elementos arquiteturais associados a cada característica. Lembrando que os elementos arquiteturais são interfaces, operações e pacotes. A interação entre características conta o número de características com os quais uma dada característica compartilha ao menos um elemento arquitetural. A coesão baseada em características conta o número de características para cada pacote. Agora, alguns exemplos de métricas dirigidas a características. A primeira propriedade, a difusão de características, a característica A está difusa em classe 0 e operation 2 da classe 1. E a característica B está difusa em classe 1, classe 2 e operation 6 da classe 3.
Quanto menor a difusão, melhor, porque aumenta a modularização das características e isso facilita na manutenção e no reuso. Agora, a propriedade de entrelaçamento de características. A característica B está entrelaçada com as características A e D. Isso ocorre na classe 1. A característica C está entrelaçada com a característica B, em classe 3. Quanto menor o entrelaçamento, melhor, porque aumenta a modularização das características, facilitando a manutenção e o reuso. A terceira e última propriedade, a coesão baseada em característica, o pacote 2 realiza somente a característica D. Por isso, ele é altamente coeso. E o pacote 0 é pouco coeso, já que está associado às características A, B e D. Bons projetos devem ter o maior número de pacotes altamente coesos possível. As considerações finais. Alguns problemas nas PLAs já foram identificados na avaliação de outros trabalhos realizados, tais como interfaces vazias, classes vazias e pacotes isolados. Esses problemas devem ser desconsiderados na avaliação deste trabalho, porque estão em fase de correção. Aqui os exemplos de interface vazia, classe vazia e pacote isolado.